país, se é que ela tem compromisso com a estabilidade macroeconômica do país, se é que ela tem compromisso com o povo brasileiro. Subir à tribuna e dizer que tem compromisso com o povo brasileiro e, na prática, ter uma conduta que é distante disso, a sociedade brasileira precisa observar, acompanhar e testar se os argumentos da oposição são razoáveis. Ontem declararam oposição, obstrução geral, e hoje muda de opinião. Mas por que então a oposição mudou de opinião hoje? E toda vida que eu converso com líderes da oposição, eles são categóricos em dizer que tem compromisso com o país e que não vão votar nenhuma pauta bomba aqui dentro. De uma hora para outra, só com o único objetivo de prejudicar o Brasil e prejudicar os estados e municípios, ajudam a querer na força e na marra votar esse PDC do deputado Espiridião Amin. É verdade que o deputado Espiridião Amin, há 3 semanas, negocia, cedeu e chegamos ontem a essa discussão. Mas qual é o argumento importante que eu pedi ao deputado Espiridião Amin? Levei para os líderes da base para ele recuar mais uma vez. Recuar do PDC não, porque eu sei que alguns governadores fazem a média. E é bom que se diga aqui. O governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, de Santa Catarina, querem a negociação. Disseram ontem para o ministro da Fazenda que é o melhor caminho, ao tempo que ligam para o deputado Espiridião Amin, dizendo que é importante deixar o PDC aqui no forno, não retirar de pauta. Até isso eu negociei com os líderes da base e ao deputado Espiridião Amin. Deputado Colau, até isso. Não se trata de retirar o PDC, derrotá-lo. Trata-se de sinalizar ao país que tem compromisso com a questão fiscal. Ora, se esse PDC tem efeito imediato, qual é o objetivo, evidentemente, da oposição? Tentar derrotar o governo. Ninguém derrota o governo por qualquer tese, com qualquer argumento, com qualquer questão menor. Aqueles que governam os estados. Ontem à noite tem uma reunião com esses 5 governadores, meu caro líder Daniel, Geraldo Alckmin, Fernando Pimentel, Colombo, o do Rio Grande do Sul, do Paraná e o do senador, o filho do senador Renan. E eles acordam com o governo que segunda-feira vão concluir a negociação e estabelecem 2 coisas, 2 cláusulas, que é a discussão que está havendo. Eles propuseram 4 anos de carência, deputado Pepe Wagner, que já foi ministro, e o governo propôs 2 anos, e portanto ficou essa discussão, qual é a média que pode ampliar para um lado e para o outro. Foi negociado isso, meu caro Arthur Vigílio Neto, filho do grande prefeito Arthur Vigílio. Foi isso que os governadores falaram para nós ontem, o Geraldo Alckmin de São Paulo, o Fernando Pimentel de Minas. Todos pediram para não voltar ao PDC. E qual é a razão nobre de uma tese que está sendo votada nesse momento aqui? Para prejudicar o país? Como é que vossas excelências que governam esse estado vão fazer com as dívidas dos estados? Ou seja, tiram da União 300 bilhões. E como é que vossas excelências vão devolver para os seus credores esses recursos que são, vocês, os governadores são devedores, que os contratos foram feitos com juros compostos, porque é a única contabilidade do mundo inteiro que orienta os contratos de financiamento. Aliás, o governador Amin, quando foi governador de Santa Catarina, eu tive o cuidado de pesquisar, ele fez tudo isso. Essa dívida nem foi contraída nos governos do Fernando Henrique Cardoso, nem do Lula, e muito menos da presidenta Dilma. É um entulho que vem lá do regime militar de todos os anos, e agora o deputado Espiridião Amin, talvez dando uma de generosidade, eu não sei para quem, votar esse projeto para quê? Para quebrar o país, deputado Colar. Com que objetivo? Deputado Macris, que é o presidente que foi o autor daquele projeto da PEC da saúde,
Nós estamos negociando, avançamos muito na negociação da PEC, teve bom senso a deputada Carmen Zanotto, e de uma hora para outra, amanhece o dia, vamos votar. É ruim ou é bom para o Brasil? Não está em discussão numa hora dessa o governo A, o governo B, está em discussão o país. Nós podemos ter uma crise fiscal de grandes proporções, se a Câmara votar isso, e mais, vota, vai para o Senado, e aí o Senado conserta, diz o senador Renan Imbora, que não vai permitir a votação de pautas bombas que a Câmara faz. Eu não estou levando para a vala comum que nós não temos votado aqui só pautas bombas. Nós temos votado matérias importantes, mas essa não é razoável. Diz o autor do projeto que se votar estão suspensas as cobranças e tudo mais. Não é verdade, porque o próprio decreto, ele tem vigência a partir da sua publicação, vai interromper um processo negocial com os governadores, com o meu governador de Minas. Eu sei que a situação, quem quebrou o estado do Rio Grande do Sul? Quem quebrou o estado do Paraná? Quem quebrou o estado de Minas Gerais? Os estados estão quebrados? Deputado, estão nos ouvindo nesse momento, é responsabilidade nossa, só nossa. O governo está negociando com a crise fiscal que o país está atravessando. O governo se dispõe a negociar, estabelecendo um ano de carência, alongando o perfil da dívida de ano, perdendo as execuções, suspendendo tudo, e agora a gente quer dar um calote e para beneficiar aqueles que não pagaram, não honraram os seus compromissos com a União, nem com os munícipes, os seus munícipes. Porque alguns estados estão pagando, até aqueles que estão em dia com suas obrigações fiscais com a União, eles dizem, nós vamos nos prejudicar, deputado Mauro Lopes, mas estão dizendo que é melhor essa negociação. Sabe por quê? O governo da presidenta Dilma podia fazer uma negociação 1 a 1, chamar um da base 1 a 1, não preferiu fazer uma negociação republicana, independente do governador ser de oposição ou não. Esse gesto de vossas excelências está na contramão da história, da responsabilidade que nós temos com o país. O país tem governo, e portanto, por que essa pressa toda? É assim que querem os governadores. Por que alguns estados estão quebrados? É culpa da presidenta Dilma? Quem quebrou esses estados todos? É por isso que nós não podemos, presidente, em exercício colar, nós não podemos. O diálogo sempre é o melhor caminho. O que vai acontecer? Uma obstrução dessa forma, nós poderíamos fazer um entendimento, joguemos a matéria para a próxima semana para consolidar a reunião de segunda-feira que vamos fechar o pacote com os governadores. Não, quer de qualquer jeito meter a faca isso aqui hoje. Isso não é razoável com o país. Peço a todos responsabilidade com a estabilidade fiscal. Disputa política nós temos. Tem ruas dia 13, tem ruas dia 18, isso não tem problema. Isso é outra coisa, mas deveríamos ter compromisso com o país num momento como esse. E todo mundo sabe que esse decreto pode ter um sinal péssimo para o mundo e para o Brasil, e pode significar uma crise fiscal. Uma crise fiscal quebra todo mundo. Alguém pode dizer que a oposição ao nosso governo pode dizer que nós queremos o caos e, portanto, é melhor uma crise fiscal. Mas lembre que Vossa Excelência governam vários estados. O governador Colombo falou para o deputado Rogério Russo, prefere, Arthur, a negociação. Governador Colombo, por que essa intransigência toda? Só para fazer? Concluindo, deputado. Eu concluo, senhor presidente, fazendo um apelo. Primeiro, para que a base... Não queríamos entrar em obstrução, até porque essa obstrução foi a oposição que patrocinou ontem e hoje. Nós queremos votar, nós queremos que a Câmara funcione, mas ela não pode funcionar, no nosso entendimento, para prejudicar o país. Eu acho que esse projeto prejudica o país. Longe de nós, do governo, prejudicar os estados. Os estados avançam e eu não tenho dúvida que segunda-feira nós vamos encontrar
um denominador comum de renegociação e de alongamento de todas as dívidas. É por isso, meus caros parlamentares, meus caros deputados, fiz essa fala no mais absoluto respeito, mas com franqueza, com transparência, porque afinal de contas, todos nós estamos aqui legitimados pelo voto popular e temos que debater num calor da divergência e estabelecermos respeito mútuo. Mas acho que essa posição de intransigência, ela é prejudicial